nosso culto, vamos estar preparando os nossos corações para prestarmos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Enquanto o grupo musical estará tocando, esteja orando, colocando diante do Senhor todas as suas petições, todas as suas necessidades, pedindo as bênçãos do Senhor para que Ele fale conosco no decorrer desse culto e os nossos corações estejam sensíveis para ouvir a sua voz. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Estamos aqui com muita alegria, mais uma vez para celebrar, para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Nós temos aqui uma leitura bíblica que mostra, como nós temos a alegria e o desejo que o Senhor Deus coloca no nosso coração de estar na sua casa, reunido com os irmãos para adorar o Senhor. Vamos ler todos juntos? Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. Aqui nós estamos para adorar, para bendizer o nome do Senhor. E com toda essa alegria também nós vamos convidar o grupo de louvor. Vamos estar louvando e adorando ao Senhor. Quando o grupo chega, o Fábio vai estar vindo aqui e vai estar fazendo uma oração de intercessão pelo nosso culto. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, Deus, pelo dia de hoje, por essa calma, por essa paz. Nós estamos aqui num culto muito especial de louvor, de adoração, com muita alegria. E nós te agradecemos, ó Pai, nós te adoramos.
nós aqui, surdos e ouvintes, nessa comunhão, ó Deus. Em nome de Jesus, que é o caminho, que cuida de cada um de nós que está chegando aqui na tua igreja. Isso é muito importante, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor ainda nos diz lá em Salmo 138: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei, renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. E lá em Salmo 141:2, o salmista continua: Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Vamos ficar de pé e, assim como o salmista, vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Cumprimente, diga a ele que você o ama, que você precisa dele, ele precisa de você também. É bom saber que o Senhor está neste lugar quando a igreja está
que nossos corações estejam sempre alegres quando nós pensamos em vir à casa do Senhor. E aqui nós encontramos paz, encontramos comunhão. Podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Você recebeu uma bênção do Senhor essa semana? O fato de você estar aqui hoje é uma bênção do Senhor. O fato de você ser salvo em Jesus Cristo é uma bênção maior ainda. E nós devemos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele fará, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Oh Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão, nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia, em tudo Tu estás, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão, nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia, em tudo Tu estás, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito, do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito, do Senhor, pelos nossos irmãos, pela Tua igreja, te agradeço, ó Espírito, do Senhor, te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito, do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito, do Senhor, pelos nossos irmãos, pela Tua igreja, te agradeço, ó Espírito, do Senhor. E lá em Colossenses, o apóstolo ele fala: em tudo sede agradecidos, porque um coração agradecido agrada o coração do Pai. Como que nós vamos descrever esse amor, todo esse cuidado que o Senhor tem para conosco? Como nós vamos explicar tudo isso? Não há palavras para descrever, porque é um amor imensurável, um amor inexplicável, e nossa mente humana não consegue descrever. Mas nós vamos louvá-lo, nós vamos agradecê-lo o tempo todo, porque Ele se preocupou conosco e Ele se preocupa ainda hoje. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai
teu cuidado, pelo teu carinho para conosco, Senhor. Tu prometeste que não ia nos desamparar, não ia nos deixar só, e nós te agradecemos, ó Pai, porque tu cumpres essa palavra a todo tempo, ó Deus, mesmo às vezes que pensamos que tu estás distante, mas tu estás ali perto de nós, cuidando de cada um de nós, e nós te somos gratos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias para conosco, Senhor. Nós não merecíamos estar aqui, mas tu tiveste misericórdia e nos amparaste, e agora estamos aqui, ó Deus, salvos pelo teu sangue, te louvando, te adorando, como igreja, ó Deus, salva por ti. Nós te agradecemos. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque é de coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui alegres, coração contrito e coração grato. Essa música nos deixa assim bastante emocionados, porque nada que façamos pode mostrar ao Senhor Deus como nós temos essa gratidão por tudo que Ele fez em nossas vidas, por esse amor tão grande que nos deu o privilégio de estarmos unidos com Ele através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso coração está bastante grato. Nós temos agora uma leitura bíblica que está em Efésios. Nós vamos ler como está mostrando ali para nós. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, e Ele nos deu gratuitamente a vida por meio do seu Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos liberados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez que havia escolhido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é benigno e bem certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo existe no céu e na terra. Amém? Acho que terminou aqui. Temos o coração agradecido a Deus por Ele ter nos dado o privilégio de estar unidos com Ele em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu para estarmos unidos com Ele para louvor e honra da glória do Senhor, do seu santo nome. Amém? Nós vamos estar agora ouvindo ainda um solo que a irmã Lucinéia estará adorando ao nosso Senhor agora com um cântico de adoração ao nosso Deus. Graça e paz, igreja, amém?
Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra plantar até o alimento. Eu preciso alimentar alguém. Sou do reino ou não sou ninguém. Pra que existir se eu posso viver acima da média? O meu pena não vou render. Vou abraçar alguém, meu ombro emprestar a órfãos e viúvas que precisam chorar, apenas chorar. Preciso me tocar. Se a bênção chegou, novidade alguém, devo festejar como se fosse minha também. O mestre do amor, o professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Imagina um ladrão na última hora ir pro paraíso. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra plantar até o alimento. Eu preciso imitar alguém. Sou do reino ou não sou ninguém. Senhor, nas nossas vidas, meu louvor. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra plantar até o alimento. Eu preciso alimentar alguém. Sou do reino ou não sou ninguém. Eu sou do reino. Usa minha vida, Senhor. Usa-me. Amém. O Senhor, Ele se alegra dos nossos louvores. Vamos estar agora louvando ao Senhor todos juntos. A irmã Roseli estará nos regendo em um hino. Acho que os irmãos podem se colocar em pé. Estar louvando ao nosso Deus. Vamos cantar este hino bem animados. Amém.
Oi? Estamos com todo o nosso Deus aqui, onde dizemos a nossa casa, nós moramos aqui. Mas nós gostaríamos de saber se tem entre nós alguém que está nos visitando essa noite. Nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Se você está nos visitando pela primeira vez, segunda vez, olha, temos visitantes. Você pode se colocar em pé? Nós temos uma saudação muito especial para nossos visitantes. Vamos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos se sintam alegres em nosso meio e, se desejarem, se puderem, estejam conosco novamente. É um prazer muito grande estar adorando ao nosso Deus e acompanhando nossos irmãos. Nós agora temos mais uma leitura bíblica. Sim, temos uma leitura bíblica em Romanos 10, de 14 a 17. Nós vamos ler. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E esse é o momento de nós estarmos ouvindo o nosso momento missionário para a irmã Roseli. Ela estará trazendo as notícias de missões. Nós temos um tema, temos uma divisa, e a irmã Roseli vai estar fazendo este momento. Nossos missionários, eles levam a mensagem do Senhor, né, a outros lugares. Boa noite, irmãos. Não é a irmã Veridiana que vai estar aqui hoje, né? Eu fiz este trabalho durante algum tempo. É um trabalho que eu gosto muito, de promover missões, de trazer para a igreja o que está acontecendo lá fora. E aqui nós vamos falar sobre o nosso estado de São Paulo, missões estaduais. Nós vamos falar o nosso tema bem animados, que se ela estivesse aqui, ela iria querer que os irmãos falassem até memorizando, ok? Vamos lá? Percorrer São Paulo por amor aos perdidos. A nossa divisa: percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9:35. Hoje de manhã, ao levantar, eu, como de costume, né, a gente olha no WhatsApp para ver se tem os bons dias, e nós recebemos uma notícia muito interessante, da qual nós temos que orar muito, que é a vinda da nossa irmã Andréia, missionária, que está bem longe de nós. E ela nos diz o seguinte: queridos, está tarde aí, mas posso dizer que quando vocês acordarem neste domingo, se Deus quiser, eu estarei no aeroporto indo para o Brasil. Meu voo será ao meio-dia de domingo no horário do Brasil. Orem comigo por bons voos. Eu chegarei no Brasil só na segunda-feira às 17 horas. Terei muito tempo para orar, refletir e ler. Serão 2 voos, olha só, irmãos, de 10 horas cada um. Orem comigo e muito obrigada. Um grande abraço a todos. André. 20 horas de voo, meus queridos, não é fácil. Vamos estar orando e intercedendo pela nossa irmã Andréia.
Eu tenho um pequeno relato aqui que nos diz: nós temos a firme convicção de que a salvação é para todos os homens e que alcançar todas as pessoas com o Evangelho é obrigação daqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Através do trabalho missionário, vemos de perto o impacto transformador causado pelo poder do Evangelho de Cristo, e isso nos faz querer avançar ainda mais, indo até comunidades isoladas e pessoas ignoradas pela sociedade. Muitas pessoas têm vivido dentro das igrejas sem ter dimensão do que acontece lá fora. E se não souberem, como poderão interceder? Como poderão contribuir com esta grandiosa obra? É preciso despertar o ardor missionário no coração dos batistas, pois assim conseguiremos atingir o objetivo de ganhar São Paulo para Cristo. Mediante o que nós falamos, é claro e notório. No sábado passado, nós estivemos no aniversário de 1 ano da inauguração da Cristolândia Feminina. E lá tinha uma aluna, Jussara, com câncer já bem avançado. Ela estava em cadeira de rodas, sem poder andar. E foi o batismo dela também, dela e de mais outras 2 alunas, que deixaram o vício, largaram as drogas, e amém por isso. E ontem, queridos irmãos, recebemos a notícia de que a Jussara veio a falecer. Olha, se a mensagem não é levada a ela, se ela não é salva por Jesus, onde estaria Jussara agora? Então é um motivo de nós orarmos por missões, nós nos cooperarmos com tudo aquilo que nós podemos. Já que não podemos ir, nós vamos orar e vamos ofertar. Eu tenho um pequeno vídeo aqui para passar para os irmãos, é bem curtinho, os irmãos vão ver agora. A crise econômica é uma das principais razões para que milhares de hispanos migrem para o Brasil em busca de uma vida melhor. São Paulo, para muitos, é a capital do recomeço. Surge, então, uma grande oportunidade de fazer missões transculturais no nosso próprio estado. A dificuldade do idioma, a necessidade de garantir o alimento e a moradia, faz com que muitos imigrantes se submetam ao trabalho sem escravo. São vítimas de homens maus, gananciosos e exploradores. Mas Deus tem levantado pessoas e igrejas para acolher, amar e circular nossos irmãos. Amar a igreja, seu apoio, é muito importante. É preciso que todos possamos continuar apoiando o projeto hispânico. Deus te abençoe. Um abraço para cada um de vocês, que durante estes 10 anos foram fundamentais para a realização desse projeto. É só oração. São os hispanos que estão vindo para se fixarem aqui em São Paulo. Com dificuldade da língua, eles são até submetidos a trabalhos escravos. Mas graças a Deus pelas pessoas e pelas igrejas que estão recebendo essas pessoas. Então nós vamos orar. Eu convido agora então o grupo de louvor, para que venham à frente, e nós vamos estar entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqueles que têm as suas ofertas para o trabalho missionário, lá no quadro de envelopes, tem também os envelopes destinados a isso. Ok? Grupo de louvor, vamos nos colocar em pé?
sobre nós. Também ampliar essas bênçãos para os aflitos, ó Pai, para aqueles que estão clamando, ó Deus, pelo Teu amor, mas não sabem, ó Deus, porque eles procuram em outras coisas. Que sejamos nós, ó Deus, a levar o Teu consolo, o Teu amor a esses aflitos, Senhor. Nós te agradecemos por cada mão, ó Deus, que depositou no gasofilácio o dízimo e a oferta, que
seja abençoado grandemente e que também seja multiplicado, Deus, cada centavo, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus, e para o engrandecimento da Tua obra aqui na terra, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a igreja que tem colaborado com missões, tem colaborado muito com a Casa Rosa, com a nossa casa de recuperação, a Cristolândia Feminina. Essa igreja é bastante cooperadora deste trabalho, tanto em ofertas, como também em presença. O pastor Marcos Paulo está sempre lá, fazendo uma devocional, e a Jussara, ela estaria completando um ano por esses dias de casa. Ela foi uma das primeiras alunas da casa. Já passaram 55 mulheres por aquela casa nesse ano, e somente 7 continuaram, perseveraram. E a Jussara teve esse privilégio, irmãos. Ela adoeceu de fevereiro para cá. Ela teve esse privilégio de ter tido esse encontro com Cristo, de estar hoje com Cristo e ter passado, né, dessa vida numa casa onde ela teve todo o carinho, todo o respeito. Ela poderia estar na rua hoje, né, na sua partida ontem, na sua partida. Mas ela está com o nosso Deus. Eu quero agradecer essa igreja que está sempre colaborando conosco, com o bazar e com tudo que fazemos ali pela Cristolândia Feminina. Agora vamos ouvir um Fausto. O irmão Fausto vai estar louvando e adorando o nosso Deus. Graças a Deus, igreja. Primeiro amor, eu quero voltar.
Louvamos, adoramos o nosso Deus, usamos a nossa voz, os instrumentos para adorar o Senhor. E agora vamos ouvir a palavra do Senhor através do irmão João Vieira. Será trazendo a palavra do Senhor. O pastor Miquete pode orar para a vida dele, por favor. Deus, muito obrigado por esse momento em que vamos ouvir a Tua Palavra, Senhor. Como somos privilegiados, Senhor, porque ouviremos a verdade, ouviremos a palavra de vida eterna, Senhor. Nesse momento vamos ouvir a palavra que muda os corações, que transforma a nossa vida, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja movendo as barreiras que possam estar na nossa vida, no nosso espírito, para que nós não ouçamos a Tua palavra, Senhor. E que o Teu servo, pastor João Vieira, seja de fato profeta nessa noite a anunciar a Tua salvação, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor. Essa semana foi uma semana bastante tumultuada no cenário político brasileiro, com tudo aquilo que nós ouvimos, vimos nos noticiários, né? E aí nós vimos quanta corrupção no nosso país, quantas pessoas levando dinheiro para mudar o seu voto, para dar o seu parecer, e os presidentes saindo para o exterior, passando vergonha, e o país sendo mal representado. E eu me lembrei de uma poesia do Camões, em que ele diz: o rei fraco faz fraca forte gente, né? Então nós vemos exatamente isso. Só que a gente precisa analisar também por outro prisma, que a gente lembra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ou seja, o dono. Feliz é a nação cuja nação é o Senhor. E nós precisamos analisar também a conduta de cada um de nós. Será que nós estamos fazendo do nosso coração, fazendo o Senhor, Jesus o Senhor, o dono do nosso coração? Que veja bem, o apóstolo Pedro, ele coloca em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 8, ele diz assim, capítulo 2 de 1 Pedro, no verso 8, ele diz assim, verso 9, perdão: vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele está colocando que nós somos raça eleita, e nós precisamos ser uma raça eleita diferente, que é eleito não para receber propina, para buscar os seus próprios interesses. E quando a gente percebe que Brasília é mal vista, e nós precisamos analisar, será que a Igreja de Deus não tem sido mal vista por causa de muitas das nossas atitudes corruptas também, muitas vezes buscando o nosso próprio interesse? É importante que a gente avalie bastante a nossa conduta. E por que a gente vem ao templo? Eu gosto de lembrar que Jesus, quando ele estava para ser entregue, para ser traído, ele estava orando, e aí Judas, ele havia combinado com os soldados, ele disse: olha, aquele a quem beijar é esse que vocês devem prender. E aí ele foi, e é interessante a atitude de Judas. Ele diz: salve mestre! Com uma grande afetuosidade, abraçou e beijou Jesus. Jesus, que conhece o coração, ele disse: amigo, a que vieste? Ou seja, qual o propósito da tua vinda aqui? E eu gostaria que a gente refletisse nisso. Qual é o propósito da tua vinda a este local? Para isso eu gostaria que a gente lesse o texto em Mateus capítulo 21, do verso 12 até o verso 14. Mateus capítulo 21, do verso 12 até o verso 14. Eu convido todos a se colocarem em pé para acompanharem a leitura do texto bíblico. Mas antes vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós somos raça eleita, nós somos eleitos por Ti, Pai bendito. E nós queremos cumprir fielmente o ministério que o Senhor concedeu a nós. Pedimos que o Senhor esteja nos conscientizando, Pai bendito, de tudo aquilo que nós devemos fazer para Te agradar, para Te louvar, para Te glorificar, para honrar o Teu santo nome, Pai bendito, para que outras pessoas sejam beneficiadas com a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, pois, na leitura, na exposição da Tua palavra. Tira tudo aquilo que venha impedir a nossa perfeita adoração a Ti, Pai. Nós suplicamos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, meu Pai. Então ele diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês, porém, estão a transformando em covil, esconderijo de salteadores, de ladrões. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Pode sentar, irmãos. Esse texto deve nos levar à reflexão. O que é que a gente vem fazer aqui e entender o lugar que nós temos no reino dos céus.
né? Notemos aqui, em primeiro lugar, que Jesus foi ao templo. Ele foi ao templo numa época, numa situação em que havia a festa da Páscoa. E era o que era a Páscoa? A Páscoa era a lembrança de que o povo estava escravizado no Egito, sofrendo muito, e Deus, com mão forte, mostrando que Ele é um Deus forte, com mão forte os resgatou dali. E resgatou de que forma? Através do sangue do Cordeiro. E é muito importante a gente entender isso, o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque a gente percebe que o povo estava sendo oprimido e Deus chamou a Moisés para levar, para ser libertador, instrumento nas mãos dele para libertar aquele povo. E ele chegou para o Faraó e disse: deixa meu povo ir. Aí o Faraó disse: quem é esse teu Deus? Aí ele chegou e mostrou. Foi aquele questionamento. Moisés lançou a vara e a vara se transformou em cobra. Aí ele pegou novamente pegou a cobra, que é a vara, e aí novamente a cobra se transformou na vara novamente. A princípio o Faraó ficou impressionado. Ele ficou impressionado, mas momentaneamente. Ele chamou os magos fizeram a mesma coisa. E assim vários outros sinais, tudo aquilo que Moisés fazia pelo poder do Senhor, os outros também faziam. E até que houve um grande diferencial para que o povo fosse salvo, através do sangue do Cordeiro. Deus disse: agora vai ser a cartada final, vocês serão libertos. De que forma? Vocês devem sacrificar um cordeiro 4 dias antes da Páscoa. 4 dias antes da saída, vocês devem sacrificar. E aí deu todas as instruções como que eles deveriam fazer e colocar nos umbrais das portas. E é interessante a gente lembrar, entender que tudo isso é uma simbologia de que Jesus Cristo ele viria e através da morte dele, por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo nós seríamos libertos. Então, através do Cordeiro que eles sacrificavam, colocavam nos umbrais das portas, e à meia-noite viria o anjo do Senhor, e onde não houvesse o sangue, haveria destruição. E muita gente achou sarcástico isso. Ah, que é isso? A nossa religião não tem diferença, somos todos iguais, nós estamos agradando a Deus, verdadeiramente não existe diferença. Tudo que vocês fazem, nós fazemos também. E ironizaram, desprezaram o sangue do Cordeiro. E aí onde não havia sangue, houve destruição. Aí o Faraó ele ficou apavorado e falou: vão embora. E fez com que eles fossem embora com muitos bens materiais, inclusive, eles fossem enriquecidos. Então Deus libertou o povo com mão forte. E é interessante também a gente lembrar que eles deveriam sempre lembrar deste episódio, sempre se reunir para lembrar aquele episódio que os levou à libertação. E aí eles celebravam a festa da Páscoa. E aqui no capítulo 21 mostra exatamente isso. O capítulo 21 começa, e acho que está agradando, já está saindo. Aí no capítulo 21, a partir do verso 1, aí mostra que Jesus entrou em Jerusalém. E é marcante, é muito importante a gente entender isso, que ele entrou montado num jumentinho, e muitos entenderam o sinal, e aí muitos eles colocavam folhagens e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus entrou lá em Jerusalém, e é interessante esse detalhe, que ele entrou quando? 4 dias antes da celebração da Páscoa do Senhor. 4 dias. Então, veja que não houve uma montagem simplesmente, todos os fatos coincidiram com a celebração da libertação do povo de
Israel. Então nós temos um Deus forte. Inclusive o Fábio, ele está com uma camiseta que atrás, Fábio, por favor, fica aqui, ó, mostra aí atrás, o que está escrito atrás na camiseta. Está escrito o quê? Fogo dele. Jesus, Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte. Aí, obrigado, Fábio, pode sentar. Obrigado. Apesar de ser palmeirense, a gente fina. Então, nós temos um Deus forte, e esse Deus forte, Ele quer que nós nos reunamos com este objetivo de festejar em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros. Por isso que Ele diz aqui: a minha casa será chamada casa de oração. Então nós precisamos entender que a casa de Deus é um lugar de comunhão, de conexão com Ele. Inclusive, essa canção maravilhosa que o nosso irmão Fausto cantou, ele diz: eu quero voltar ao primeiro amor, quero rever meus conceitos. E é isso que é adoração. Nós precisamos estar aqui na casa do Senhor para rever os nossos conceitos. Isso é que é adorar a Deus, rever os conceitos e voltar ao caminho, que muitas vezes nós andamos por nossos próprios caminhos, não damos valor ao caminho do Senhor, à palavra do Senhor. E aqui Jesus, Ele age com firmeza, com energia, mostrando que o povo, a casa dele deve ser um local de reunião para comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E precisamos entender que a casa de Deus não é este local simplesmente, que pode ser numa casa, pode ser num ginásio, pode ser num estádio de futebol, pode ser numa praça. Ou seja, onde nós estivermos reunidos é para adorar ao Senhor. Nós vemos que a igreja primitiva, ela crescia no início, eles se reuniam em casas, e diz que eles tinham tudo em comum, e eles se reuniam dia a dia, e a comunhão entre eles com o Senhor era tão grande também, que eles caíam na graça e simpatia do povo. E o Senhor ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. Isso que devemos entender, que devemos nos reunir, seja onde for, seja o culto na casa do irmão Carlos e irmã Claudete na terça-feira, já estou fazendo propaganda, seja onde for, seja na praça, seja onde for, nós devemos estar em reverência, buscando a conexão com o Senhor, a comunhão com o Senhor. Isso é tudo que nós precisamos. É interessante a gente lembrar que em Eclesiastes capítulo 5, no verso 1, é bastante profundo isso aqui que ele coloca no livro de Eclesiastes capítulo 5, no verso 1, ele diz assim, observem o que ele diz: guarda-te o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se-á para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. É isso que ele está dizendo. Observem que é isso que estava acontecendo. Eles não estavam atentando para este princípio. Quando o povo estava, Jesus foi ao templo e ele percebeu que muitas pessoas não estavam atentando para isso. Eles estavam lá não para adorar ao Senhor, comunhão com o Senhor e para celebrar a grande vitória que Deus havia dado, mas eles estavam ali buscando interesses próprios, assim como muitas vezes na Câmara, no Senado, em muitos lugares, pessoas que vão se reúnem para obter proveito próprio e não o bem comum. Muitas vezes fazendo muitas coisas que prejudicam as pessoas que estão à sua volta e outros que estão bastante distantes. Quantas pessoas que estão sofrendo na nossa nação exatamente em decorrência da intensa corrupção, porque muitos estão preocupados em satisfazer os seus interesses pessoais, não respeitando o direito do
Nós vemos, inclusive, passou várias reportagens essa semana, que um artista, ele foi processado e ele teve que pagar uma indenização, que ele estava num hotel, um artista bastante conhecido, ele estava num hotel lá em Florianópolis, e de madrugada ele estava alegre, ele começou com outras pessoas a fazer bagunça no quarto, e aí prejudicou outras pessoas, outros hóspedes. Então, ou seja, ele estava preocupado com ele, mas não pensou nas outras pessoas. E muitas vezes, pessoas, elas se achegam também ao local de adoração, buscando seus interesses. Não se preocupa se outras pessoas estão sendo prejudicadas ou não. O importante é que elas estão satisfazendo seus interesses. Veja que aqui Jesus agiu com uma energia bastante grande, expulsou aqueles que compravam e vendiam. Eles compravam e vendiam, ou seja, eles negociavam. Eles estavam negociando. E muitas vezes, vamos entender que a gente negocia não simplesmente bens materiais, mas ideias. Nós vemos, por exemplo, um time num campeonato que, se não me engano, o primeiro colocado está, acho que 10, 11 pontos na frente. Qual é esse time? Um time aí, né? Tem um outro aí que dá até pena, né? Certo, Fábio? Um outro time aí que está bem lá atrás. Então aí, estava entrevistando o técnico desse time que está em primeiro lugar, disparado, viu, Fábio? Então ele estava dizendo, olha, a questão é que eu vendia minhas ideias e os jogadores, eles compraram a minha ideia. Então veja bem, vamos entender isso. Muitas vezes na igreja nós não estamos fazendo como eles lá, de vendendo coisas materiais, mas durante o culto vendendo ideias, ou mesmo fora, vendendo ideias que prejudicam a comunhão das pessoas com Deus e a comunhão umas com as outras. E Jesus agiu com energia. A casa de Deus aqui será chamada casa de oração, e vocês têm transformado em covil de ladrões e salteadores, esconderijo. Vocês têm se refugiado exatamente neste local, simplesmente com objetivos pessoais e destruindo a comunhão das pessoas entre si e a comunhão com o Senhor. E nós precisamos analisar. Quando eu venho aqui, quando eu me reúno com os irmãos, porque na realidade não é este local simplesmente, que ele diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. E ele coloca lá, inclusive, nesse texto que nós lemos em 1 Pedro, quando ele fala que vocês são sacerdócio real, no verso 5 ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, através da nossa vida, nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Quando ele coloca em Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu estou no culto, eu vou apresentar um culto racional, a minha vida oferecer em sacrifício. Por isso que é lindo aquele cântico, quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta viva em teu altar, pois para te adorar foi que eu nasci. Inclusive o cântico diz exatamente isso, né? Então nós devemos oferecer o nosso corpo, a nossa vida em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, fazendo uso da razão, não simplesmente através de emocionalismo. Ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós devemos renovar a nossa mente a cada momento, para que nós tenhamos a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, e que sejamos cada vez mais purificados dos nossos pecados,
Jesus estava purificando o templo para mostrar que nós precisamos ter o coração purificado cada vez mais, para poder agradar ao Senhor. E eles estavam ali e fazendo comércio. Olha o boi, quem vai levar o boi? Aqui, olha a oferta aqui, quem vai levar? A pomba, e vendiam, estavam lá. Aí o que acontece? As pessoas que iam ao templo para oferecer o sacrifício vivo ao Senhor, ouvir a palavra, eram purificadas. Há igrejas em que muitas vezes o pregador tem que parar. Aqui na nossa igreja não. Aqui o povo é educado, então o pregador está falando, seja aqui, seja na praça, seja no lar, não precisa parar, o povo é educado. Isso é princípio de educação. Alguém ficar ouvir quando o outro está falando. O povo aqui é educado. Mas tem igreja que é uma tristeza. O pregador, ele acaba se desgastando. E eu pergunto, será que essas pessoas estão sendo instrumento nas mãos do Senhor para que haja a salvação de muitas vidas? Será que Jesus em pessoa, ele não agiria exatamente desta forma, com energia, como ele agiu aqui também? Quando a gente vem, qual é o propósito? Para que eu venho à casa do Senhor? Será que eu não estou agindo como Judas? Cantando, salve mestre, olha só que maravilha, e beijou, o texto grego mostra que ele beijou afetuosamente, mas tudo falsidade. Jesus conhece o coração. Então eles estavam agindo de uma maneira, motivação errada. Mas nós percebemos também, aqui nesse texto, em Mateus capítulo 21, na sequência, olha só que maravilha, Mateus capítulo 21, ele coloca aqui depois, nos versos 14 e 15, observem que ele diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Olha só, Jesus agiu com firmeza, parece que aí houve ordem, e aí vieram os cegos, ou seja, aquelas pessoas que elas sentiam necessidade, elas tinham as suas dificuldades, cegos e coxos. Cegos, eles não tinham percepção exata do seu caminho, eles estavam muitas vezes tropeçando, eles não tinham percepção da realidade da vida, mas eles chegaram a Jesus com humildade, e aí Jesus os curou. O templo deve ser um local de cura, de terapia, e nós precisamos pedir, como Davi disse: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, das tuas normas, dos teus princípios. Que muitas vezes a gente age errado porque a gente tem uma visão deturpada do plano de Deus, dos caminhos de Deus. E aí, os cegos, eles tinham humildade, eles foram a Jesus e eles eram curados. Os mancos, aquela pessoa que tinha dificuldade no caminhar, nas suas passadas, foram a Jesus e elas foram curadas também. É exatamente isso, quando a gente chega ao Senhor, que a gente entende que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para obtermos cura da nossa cegueira espiritual, que todos nós precisamos ter a nossa visão espiritual corrigida. Muitos de nós têm a visão física prejudicada, e nós sabemos o quanto é ruim. Estava até comentando com o pastor Luquete, a Bíblia que ele tem ali. Falei: pastor, isso aqui sem óculos não dá para eu ler de jeito nenhum. Então olha só o prejuízo, se eu tiver sem óculos, meu Jesus, aí vai ser difícil, né? Se eu não guardar a palavra no coração, aí vai ser, né? Então muitas vezes prejuízo. Eu estava lembrando que, eu falei hoje na escola dominical, quando minha filha era pequena, eu tenho pavor. A pernilongo para mim é uma tristeza. Ficou pronto, já coça, incha na hora, eu tenho pavor. De repente a minha filha: pai, aqui um pernilongo aqui. Onde, filho? Aqui.
E aonde, filho? Não estava vendo absolutamente nada. Então, muitas vezes, no plano espiritual, nos falta percepção, visão correta. E é interessante que muitas pessoas não percebem que elas são cegas. Inclusive, em João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. E aí houve uma grande polêmica, porque aquele cego começou a ser instrumento nas mãos do Senhor para levar a palavra de Deus, o poder de Deus às outras pessoas também. E aí, muitos líderes religiosos não ficaram contentes, começaram a criticar. E aí foram até Jesus, começaram a questionar a Jesus, e aí eles questionaram para Jesus: nós também somos cegos? Jesus disse para ele: se vocês realmente fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas agora, porque vocês dizem vejo, vocês não têm desculpa para o seu pecado. Vamos entender isso. Se eles fossem realmente cegos, eles teriam humildade para reconhecer ali em Jesus, ter percepção de que ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Assim como muitos cegos, que, como o caso de Bartimeu, ele ouviu a respeito de Jesus, ele percebeu que Jesus estava passando, ele gritava: Senhor, filho de Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos começaram a se incomodar, e ele gritava mais alto ainda. Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? É interessante que pode parecer absurda uma pergunta dessa, né? Será que Jesus não sabia? Jesus sabia, mas era importante que ele se conscientizasse e apresentasse o seu pedido ao Senhor. Senhor, que eu veja. Jesus recobrou a visão dele. E aqueles líderes religiosos, eles perguntaram: nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas agora, porque vocês dizem que veem, vocês não têm desculpa para o seu pecado. Ou seja, eles estavam vendo com os olhos físicos tudo o que Jesus fazia, mas eles não estavam vendo com os olhos da alma aquilo que Jesus fazia. E muitos mancos também Jesus curou, assim como em Atos capítulo 3 também nós vemos que havia um homem manco, Jesus os discípulos foram instrumentos nas mãos do Senhor para que aquele homem fosse curado. E nós vemos também em Hebreus que nós devemos nos reunir, e ele disse que nós devemos manter comunhão, seguir a paz com todos e restabelecer os joelhos trôpegos e aqueles que estão em dificuldade de caminhar. É isso que nós precisamos na igreja, ter percepção para isso. Nós vemos um outro aspecto também que nós percebemos aqui nesse texto, em Mateus 21, que ele diz assim: no verso 15 ele diz: vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Veja só a cara de pau deles. Você ouve, você está entendendo? Você está ouvindo o que eles estão cantando? Veja só, eles estavam chamando a atenção de Jesus, como se Jesus não tivesse percepção. E Jesus, ele respondeu: sim, estou ouvindo. Agora eu pergunto para vocês nunca leram: da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Que coisa linda esse aqui. Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Ele mostra que a casa do Senhor também é local de festa, de júbilo. As crianças estavam vendo aquilo que os velhos, os muitos líderes, não estavam vendo. E é interessante, por isso que Jesus Cristo disse: aquele que não se fizer como criança não pode entrar no reino dos céus. Porque a criança tem sensibilidade para as coisas de Deus. Eu me lembro que tem uma sobrinha, quando ela era pequena, eu levava
para minha irmã, bem para ela, aquelas folhas Joias de Cristo, estão lembrados? Aqueles que são mais antigos, né? Quando eu era bem jovem, agora eu já cheguei aos 40, né? Mas eu me lembro. Eu estou vendo que muita gente não acredita que eu cheguei aos 40, mas cheguei aos 40 sim, eu posso mostrar um documento, se não acreditarem. Então, aí a minha irmã estava lendo uma história para minha sobrinha, aquele texto em Mateus, em Lucas 21, a oferta da viúva pobre. Então, para aqueles que não estão familiarizados, então Jesus ele observava as pessoas trazendo as suas ofertas ao gasofilácio. Inclusive, até um pequeno parênteses. Eu fico imaginando se Jesus naquele tempo, ele estivesse aqui, se naquele tempo se houvesse surdos, muitas pessoas deviam passar na frente dos surdos para depositar as suas ofertas. Eu acho que Jesus ia chegar, camarada, se toca, porque os surdos, eles não ouvem com o ouvido físico, mas eles ouvem com os olhos. Não passa aqui na frente que você vai atrapalhar, cara. Tenha percepção. Eu acho que Jesus faria isso. Eu não tenho coragem de fazer isso, né? E nem nunca seria capaz de chegar e mostrar para os irmãos que não devem passar em frente enquanto estiver havendo interpretação, que isso é uma agressão para eles. É uma agressão. Faz sentido ou não? Certo? É uma agressão, uma forma de agressão, é desprezo e prejudica também a eles. Então veja, o templo, como Jesus, ele cuida. Mas, voltando aqui, então aí Jesus, ele observava as pessoas como depositavam as suas ofertas nos gasofilácios. E aí ele viu uma viúva que colocou algumas pequenas moedas. É emocionante que Jesus, ele destacou a oferta daquela viúva pobre. Diz que ela ofereceu muito mais do que aquelas outras pessoas ricas. E a minha irmã chegou e falou para mim: Jô, eu não entendi. Por que a Érica chorou quando ela ouviu essa história? Falou: puxa vida, mãe, ela deu tudo o que ela tinha para o Senhor. Falou: eu não entendi. Eu falei: veja só, a criança tem sensibilidade, aquilo que os adultos, muitas vezes os mais experientes, não percebem, elas percebem. E quando nós temos essa sensibilidade das crianças, nós temos sensibilidade com as músicas que são tocadas, as músicas que são cantadas. A gente percebe que eles estão cantando e nós não estamos numa churrascaria. Que numa churrascaria que a gente está lá e vai comendo, vamos falar de churrascaria que não me atrai carne vermelha, né? Veja, vamos falar uma pizzaria, né? Que aí já melhora, né? E aí, está numa pizzaria e aí alguém está cantando lá e você está batendo papo lá. Você viu como é que foi o resultado do jogo do Grêmio? A Ponte ganhou. Você está batendo papo, não está nem aí com aquilo que ele está cantando. Eles estão cantando aqui, não é para entretenimento, é para adorar ao Senhor, para nos levar a uma aproximação do Senhor. E aqui as crianças estavam cantando, louvando o Senhor, e aqueles outros não estavam percebendo, eles não tinham essa sensibilidade. Nós precisamos ter essa sensibilidade para ouvir. A música tem um poder penetrante de tocar os nossos corações. É interessante quando a gente ouve muitas canções, eu posso citar algumas aí: maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa. Quando a gente pensa da graça do Senhor, do favor imerecido de Jesus morrendo na cruz e nos perdoando, fazendo com que nós tenhamos acesso à sua graça, ao seu trono. Que graça maravilhosa! Que coisa! E muitas outras canções que nós ouvimos que deveriam tocar profundamente o nosso coração, que a gente canta mecanicamente, não louva o Senhor, não tem sensibilidade
para ser tocado por aquela canção. Nós precisamos entender que a casa do Senhor, o ponto de encontro para louvar ao Senhor, é momento de festa, de júbilo, em que nós, através da palavra, através das canções, nós tenhamos comunhão com o Senhor, tenhamos comunhão uns com os outros e sejamos curados das nossas feridas espirituais, da nossa cegueira. Como esse cântico que nós ouvimos do irmão Fausto, eu quero voltar ao primeiro amor. Precisamos cantar de coração: Senhor, eu quero ter aquele fervor profundo pelo Senhor. Ver um casal de namorados, quando eles começam a namorar, então, por exemplo, está cantando aqui, ele canta, mas olhando para ver se o outro está lá, né? Percebe? Então é exatamente isso que nós precisamos. Cantar para o Senhor apaixonadamente, ouvir a sua palavra apaixonadamente, ter um amor profundo pelo Senhor, voltar ao primeiro amor, rever os conceitos, a cada dia andando em novidade de vida, como diz Romanos capítulo 6, verso 4, nós devemos ser uma metamorfose ambulante. Então é isso que nós precisamos. Prefiro ser uma metamorfose ambulante, não é? Do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Existem muitos crentes que são assim, tem a sua opinião formada sobre tudo, mas conceitos totalmente errados. E é interessante que também, eu gosto de lembrar, estava vendo aqui uma série de reportagens sobre o esporte, a emoção que causa muitas vezes do time que é campeão ou de alguém que ganha uma medalha, um troféu qualquer. Muitas vezes eles choram de emoção. E qual é a sensação deles quando eles ouvem? Eu lembro, por exemplo, do Cafu. Ele disse que quando ele levantou a Copa em 2002, veio para ele um filme de tudo aquilo que ele passou no Jardim Miriam, todas as dificuldades que ele passou para chegar ali. E é isso que nós precisamos. Quando a gente está na casa do Senhor, nós ouvimos a sua palavra, nós lembrarmos tudo que nós passamos, de a glória que nós estamos vivendo, de estar na presença do Senhor, perdoados, libertos, curados em um processo de cura ainda total. E é interessante que aqui ele se alegra com o louvor daquelas crianças. Eu pergunto, o Senhor se alegra com os seus louvores? Com aquilo que você canta ou adora ao Senhor? Ou louva realmente ao Senhor? Porque existe diferença. Alguém pode estar cantando, mas não estar louvando ao Senhor. A nossa vida deve ser um ato de contínuo louvor ao Senhor. E eu pergunto, para que você vem aqui? Você tem buscado a comunhão com o Senhor? Tem buscado a comunhão com os outros irmãos também? Ou tem vivido como aqueles mercadejadores ali, aqueles comerciantes, que eles tinham um relacionamento meramente comercial, relacionamento meramente superficial, ou seja, alguém que cumprimenta o outro meramente por um formalismo, né? Simplesmente buscando os seus negócios. Está buscando realmente a cura do seu interior? Que nós tenhamos percepção da presença do Senhor, tudo aquilo que Deus fez por nós, e que nós ofereçamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós temos um Deus forte que nos resgatou, e um Deus forte que nos perdoa, um Deus forte que cura as nossas enfermidades e transforma o nosso interior, e Ele vai nos levar em glória. Por isso que Ele coloca, graças a Deus que sempre nos conduz em vitória, e que nós sejamos o grande troféu, e que nós não sejamos como políticos que envergonham o seu país, mas que nós estejamos honrando o nome do Senhor. Nós somos nação santa, que as pessoas ouçam do Senhor e elas tenham prazer em fazer parte deste reino. Que Deus nos abençoe, que nós adoremos este Senhor. Vamos orar. Pai querido, perdoa, Senhor,
todos os nossos pecados, a visão distorcida que nós temos muitas vezes do Teu reino, e ajuda-nos, Senhor, a sermos ministros Teus que honram o Teu santo nome, Pai. Que nós fomos eleitos para glorificar o Teu santo nome. E transforma-nos, Senhor. Se o Senhor não nos transformar, será meramente impossível. Nós vamos continuar como nós estamos. E pedimos a Tua ajuda, Senhor, a transformação, para que essa igreja seja mais do que vitoriosa. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um dos líderes, Pai, toda a diretoria, abençoando o Teu servo, o pastor Luquete, cada um dos membros da diretoria, cada um dos membros. Que esta igreja, ela seja um local de transformação de vidas, Pai bendito. E que o Teu nome seja honrado cada vez mais aqui. Nós suplicamos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, já estamos chegando ao final do culto. Graças a Deus, o Senhor falou no nosso coração. Quantos estão alegres aqui? Digam amém. Amém. Que bom. Nós temos apenas um rápido aviso para dar. Essa semana eu estarei, graças a Deus, de folga, merecidas, rápidas férias. Então, mas volto na próxima semana. A Tabata, acreditamos, para a glória de Deus, estará de volta na terça-feira. Para quem não sabe, ela torceu o pé e aí ficou uns dias de molho, mas acreditamos que na terça-feira ela já esteja aqui. Então, se você precisar de alguma coisa e ligar aqui na igreja e de repente você não for atendido, fique em paz. A igreja não foi arrebatada, nós não fomos levados para o céu. Fique tranquilo, você não foi deixado para trás. Fique tranquilo. É apenas uma questão de expediente que precisamos resolver. Dito isso, queremos lembrar que temos cantina missionária. As atividades da igreja continuam essa semana. Não temos jantar nessa quinta durante o mês de julho, mas temos o culto de oração que continua firme e forte. Então convido você a se colocar de pé conosco para orarmos ensinando este culto. Você não pode sair daqui sem abençoar a vida da pessoa que está aí perto de você. Se Deus colocou alguém perto de você, aí é porque você tem uma bênção para ela. Uma bênção na forma de um abraço, uma bênção na forma de um aperto de mão. Abençoa a pessoa, não deixe de abençoar. Se alguém abrir o coração para você, dizendo que tem algum problema, alguma necessidade, meu irmão, ora por ela, minha irmã, ore por ele. Mas não diga que vai orar durante a semana. Ora hoje, ora aqui, deixa para depois. Abençoa a vida da pessoa que está aí perto de você. Nós vamos orar agora e após a oração teremos nosso pós-lúdio. Você, em oração silenciosa, vai ouvir o pós-lúdio é parte do culto, depois estaremos despedidos. Senhor bendito, louvado seja o Teu nome. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti, porque nós não estamos aqui simplesmente para comercializar a fé, estamos aqui porque Te amamos, porque nós temos conhecido quem Tu és, nós temos dedicado a nossa vida a Ti, Senhor. Nessa noite vieram tantas pessoas do Teu rebanho, Senhor, Tu que és nosso pastor, precisando de tantas coisas, Senhor, precisando de restauração na família, precisando de emprego, precisando de cura, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada uma das pessoas que tem derramado o seu coração diante de Ti e colocado diante de Ti as suas necessidades, Senhor. Mas também estão aqui pessoas alegres, porque receberam de Ti vitórias tão maravilhosas, que já receberam a cura, já receberam o emprego que estavam procurando, já receberam a mudança de vida que precisavam, já têm visto a sua família restaurada. Que bom estarmos aqui para louvarmos o Teu nome, Senhor.
É certo que teremos uma semana de lutas, mas é certo que voltaremos aqui no domingo que vem para glorificar o Teu nome, Senhor. Recebe a honra e a glória que só a Ti são devidos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, com a oração silenciosa, estamos despedidos.